na sociedade que é contrário aos valores da palavra de Deus. Então, por que que a igreja tem dois parâmetros. Para os evangélicos, se a gente pegar a doutrina bíblica, é exclusivamente para os evangélicos. Eu não posso questionar o não evangélico, porque a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo em que a pessoa está fora, na ignorância das leis de Deus. Então, não importa como ele vem, até porque a ordem bíblica é vinde como está. E a igreja tem que recepcioná-lo e tratá-lo como qualquer cidadão e fazer parte da sua membresia, cada uma de acordo com o seu regimento interno, que é soberano, e o seu estatuto. Para os membros da igreja, nós temos que seguir o que diz e manda a palavra de Deus. Okay. E a palavra de Deus é taxativa em algumas questões, e os valores da Bíblia Sagrada não são negociáveis. Então, agora, para a sociedade, a gente tem que acreditar que o Evangelho transforma as pessoas. Eu tenho que acreditar que a violência elencada pelo pastor Adriano nos lares, isso é fato, pode ser mudada pelo poder do Evangelho. Nós temos um Evangelho que muda a vida das pessoas. Okay. Nós temos que acreditar que o Evangelho restaura famílias. Ok. Bom, antes de dar prosseguimento ao debate, explorar um pouco mais a linha de pensamento, tanto do pastor Matias quanto do pastor Adriano, vamos acompanhar uma reportagem que foi feita pela nossa produção. Vejam só. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que em 2006, o número de divórcios atingiu o maior patamar dos últimos 10 anos no Brasil. Cresceram 7,7% em relação a 2005. Estatísticas revelam que cerca de 30% dos casamentos realizados se desfazem antes de completar 10 anos de união. São muitos os motivos que levam o casal a romper com as juras de amor feitas diante de Deus e da igreja. Deus diz que Deus odeia o divórcio. Então, o divórcio não é uma coisa que Deus fez o homem para isso. Ao contrário, o ensinamento é o que Deus uniu, o homem não separe. O pastor explica que o desejo de Deus é que o homem e a mulher se tornem uma só carne e que sejam felizes. Ele conta que nos dias atuais há pessoas que por qualquer motivo repudiam o cônjuge. Porque se você casa uma vez, não dá certo, você separa, por causa da graça, você casa de novo, mas você não trata, você não coloca diante de Deus, você não acerta o que foi errado, você certamente vai ter o segundo, o terceiro casamento, e aí você começa a perder o sentido do casamento, da família. Acreditamos que o divórcio é um forte remédio de um fraco efeito. Então, lutamos pelo casamento, trabalhamos os casais, acompanhamos, damos o suporte para que o nosso desejo é que nenhum casal se separe. Seguindo a orientação bíblica, a única forma de Deus aceitar o divórcio e o estabelecimento de uma nova relação é quando o matrimônio foi corrompido pela infidelidade. A Bíblia é muito clara com relação ao divórcio. Não dá para a gente maquiar o que a Bíblia diz ou considerar, relativizar de acordo com os casos. A Bíblia diz que o divórcio só é permitido em caso de adultério. Então, se uma pessoa adulterar, a outra está liberada para se divorciar dela e deve permanecer solteira. Nas últimas décadas, as mudanças ocorridas na sociedade atingiram a estrutura da família, provocando alterações na rotina e em valores morais e comportamentais antes inegociáveis. Diante de toda essa mudança, em pleno século XXI, aceitar o divórcio só em casos de traição é razoável? É um tema de suma importância, não só para o público cristão, como também, eu acredito, para o público não cristão, porque a igreja está inserida na sociedade e a sociedade é formada por famílias, acho que as famílias são o grupo máter, digamos assim, que a entidade, a instituição mais importante da sociedade é a família. E eu acho que é um tema que a gente tem que debater cada vez mais. Aqui no nosso estúdio, nós estamos recebendo o pastor Matias Acácio. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ele está há 23 anos casado. Fiz no dia 29 de junho. 29 de junho. E o pastor Adriano Chagas. Dona Elizabeth. Dona Elizabeth, aproveita o nome. Fez aniversário dia 22.
No último dia 22. Parabéns para a dona Elizabeth, que está assistindo o programa. Tá, sim. E o pastor Adriano Chagas, que é da Primeira Igreja Batista de Alphaville, ele já passou por um divórcio e é autor de um livro intitulado Divórcio. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal de casa, pastor. Esse livro, Divórcio, Pecado... É para cá? Mostra para aqui. Pecado ou Busca de Felicidade. O pastor é o autor desse livro. Bom, pastor, o senhor que nunca passou por esse processo do divórcio, em algum momento, o senhor chegou a pensar, levantar essa hipótese por conta dos problemas que todos os casais têm, independente de serem seculares ou não? Eu entendo que todos os casais passam por problemas. Se for enumerar, cada um vai ter uma justificativa para se separar. Mas, se também elencar, todos vão ter muito mais valores para se permanecer casado. É só fazer uma análise contábil dos pró e os contra. Rubem Alves, um psicanalista cristão, ele conta que compara o casamento a um jogo de frescobol e a um jogo de tênis. No jogo de frescobol, a pessoa se rala para devolver a bola da melhor maneira. Já no jogo de tênis, você não tem parceiro, você tem adversário. Casamento é um jogo de frescobol até que a morte leve o outro. Enquanto todo mundo estiver jogando frescobol, vai se manter casado. O pessoal vai ralar para que a bola da vida seja devolvida da melhor maneira para o seu parceiro, para o seu cônjuge. Se for jogar tênis, cada um vai entrar numa guerra. E aí, todos vão ter justificativas plausíveis, cada um, para se separar. Porém, nós temos uma base que é a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. E como pastor, eu não posso ser a favor daquilo que Deus é contra. Convém lembrar que o divórcio só entrou na história da humanidade por causa do pecado, por causa da inversão de valores. Porque Deus não fez o homem para se divorciar. Pastor Adriano, vale a pena manter um casamento que não traz felicidade, que às vezes o cônjuge o casal não se completa e isso acaba até interferindo no ambiente familiar? Veja bem, com respeito ao divórcio, é importante salientar isso. O divórcio vai ser sempre ruim e esse é o meu posicionamento, é evidente em qualquer situação. A questão é, quando nós havíamos colocado da violência,